Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker. Faz um tempinho que eu não posto nada, mil perdões. O Bunker continua, tá gente? O Bunker não acabou ainda. É que essas últimas semanas, fora ter todas aquelas ideias, de falta de inspiração, coisas que eu já conversei com vocês aqui, eu estava muito envolvido na gravação e produção lá do curso do Martin sobre a imaginação paranoica, gravando, editando, e foi meio exaustivo assim, esse trabalho. Um aspecto, em outros momentos talvez não fosse tanto, mas nesse momento da minha vida que pegou aqui, realmente com outras coisas acontecendo também, então ficou meio complicado. Mil perdões por não ter postado nada nesses últimos tempos, mas cá estamos. Aliás, se vocês não assinaram, não fizeram o curso do Martin, fica aí a dica para fazerem, porque é excelente a imaginação paranoica, preço justíssimo e vocês só têm a ganhar. Enfim, hoje eu quero falar com vocês das leituras que eu fiz e estou fazendo neste ano de 2023 até o momento. De repente vocês se inspiram aí para ler alguma coisa, pegar algum livro novo, ter alguma ideia, e também já vai meio preparando assim o terreno para as coisas que vão acontecendo aqui no Bunker, né? Então eu queria começar com os livros que eu meio que já li, que eu recomendo. Provavelmente deve ter mais coisas que eu li, mas eu selecionei alguns aqui. Então, primeiro, esse aqui do Gunther Anders, que é um filósofo, crítico literário. Inclusive, eu não li, mas porque o livro era da Kozak Naif, infelizmente eu não tenho mais. O Anders é um grande especialista no Kafka, e a editora Elefante publicou este livrinho aqui chamado Nós, Filhos de Eichmann. Eichmann, o arquiteto nazista, né, que pensou e fez funcionar a solução final. E aqui o Anders escreve duas cartas para o filho do Eichmann, o Klaus Eichmann. E o Anders, ele, numa linguagem muito direta, muito pessoal com relação ao tema todo do nazismo e da solução final, ele abre esse diálogo, essa tentativa de diálogo com o Anders, que a gente vai descobrir na segunda carta que esse diálogo terminou, obviamente, não acontecendo. Um dos aspectos interessantes assim do livro é que o Anders ele mostra, para além do aspecto moral, né, ou da imoralidade do nazismo, ele traz algumas questões assim muito interessantes para o nosso mundo contemporâneo, para nós pensarmos assim o mundo, porque ele coloca aqui a ideia de que o nazismo ele pôde existir acima de tudo por conta de uma visão técnica da humanidade, com uma visão, ele chama aqui de tecnototalitarismo. Isso é, toda a tecnologia desenvolvida pelo mundo moderno contribuiu para que o nazismo conseguisse ser aquele regime brutal e mecanicista, né, que funcionava como uma grande fábrica. Então esse aspecto técnico que o Eichmann traz aqui, estava tentando achar um trechinho aqui que eu falei, pô, isso aqui é muito bom, mas eu não vou, aqui, ó, isso aqui, que é esse trecho aqui, eu vou ler para vocês que é importante. Não simplesmente, porque podemos, aqui, deixa eu ver, aqui, o que quero dizer, sei que essa tese soa aventureira, é que nosso mundo, em sua totalidade, transforma-se hoje em uma máquina, que ele está em vias de se tornar uma máquina. Não simplesmente porque há hoje tantos aparatos e máquinas, políticos, administrativos, comerciais ou técnicos, ou porque eles desempenham um papel tão imenso em nosso mundo. Isso não justificaria a caracterização. O decisivo é, antes, algo mais fundamental, que se relaciona com o princípio das máquinas. E devemos aqui nos voltar a esse princípio. E ele vai falando dos princípios das máquinas, né? Que, por exemplo, desempenho máximo, aqui. As peças de máquinas, todos fazem parte de uma engrenagem. E aí ele vai falar disso, e o mundo como máquina é realmente a situação tecnototalitária a qual nos conduzimos. Aliás, não desde hoje ou ontem, mas desde tempos imemoriais. Então, esse trechinho aqui, esse pedacinho aqui já é bem instigante, já vale muito a leitura deste livro para vocês. O outro livro
que eu vou indicar para vocês, eu até escrevi no Substack sobre ele, é o livro de memórias do Ai Weiwei, o escritor chinês. Aliás, eu fiz um programa aqui falando sobre isso tudo, quando eu citei a Chimamanda, eu escrevi no texto do Substack, mas queria reforçar para vocês que esse livro aqui é fabuloso, é essencial que vocês leiam para entender o que é o totalitarismo no mundo moderno, né? Como ele funciona tudo. E o Ai Weiwei chinês vive isso na pele, essa perseguição. Recentemente, ano passado tinha lido O Passageiro, recentemente saiu o Stella Maris, que é um livro que complementa O Passageiro, como se fosse um livro apenas, apesar de serem dois. Também escrevi um Substack sobre eles, se vocês não assinaram o Substack, assinem, está lá. Mas rapidinho aqui, são dois livros muito impressionantes do Cormac McCarthy, que já quase nonagenário, não sei se ele já fez 90 ou não, mas dá para fazer. O cara tem o vigor e o intelecto para escrever duas obras tão fascinantes e tão impactantes. Tanto um livro quanto o outro, apesar do Passageiro ele ser um livro mais complexo, de mais difícil absorção, assim, né? Eu demorei um pouco para entrar no Passageiro, para conseguir entender o que estava acontecendo, porque ele tem umas duas, três narrativas que estão acontecendo em paralelo ali, muitos personagens e aquela linguajar rebuscado, fascinante e às vezes impenetrável do McCarthy. Já o Stella Maris, que é o complemento, é um livro mais acessível, um livro mais aberto, assim que você consegue fluir melhor, tanto que eu li ele basicamente em 2 dias, já tinha matado. E eles contam, né, a história, está lá assim, no Substack, rapidinho, conta a história de dois irmãos, o Bob Weston e a Alicia Weston, e de como esses dois irmãos, que são prodígios, um da matemática e o outro da física, e vice-versa, e vice-versa não, o Bob Fischer é um grande intelecto da física e a Alicia... Não, Bob Fischer é ótimo, né? Bob Fischer é o enxadrista, desculpa, o Bob Weston é uma grande mente da física e é isso, da física, e a Alicia é uma grande matemática, assim, uma mente genialmente matemática, e eles, mesmo com toda a genialidade deles, eles ainda se deparam com este mundo incognoscível, este mundo que nós não conseguimos compreender em sua totalidade. E basicamente essa relação que esses dois personagens têm com o mundo se reflete na vida pessoal deles, e isso vai afetar os dois de maneiras profundas e trágicas. Como eu falei, eu escrevi lá no Substack sobre eles, leiam lá, vale muito a pena. Como eu falei, uma coisa que vale citar aqui, o McCarthy é muito conhecido realmente por trabalhar muito bem a linguagem. E se nas suas obras anteriores, Todos os Belos Cavalos, Meridiano de Sangue, o Sultry, ele tem uma relação com uma linguagem que é muito, que ele vai buscar no arcaísmo, em Shakespeare, na Bíblia do Rei James, aquela coisa toda, o seu linguajar, e na botânica do século XIX, do século XX, tem aqui tudo aquilo que ele faz com essas referências para construir as suas histórias da fronteira. Aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que usando uma linguagem científico-matemática, física. Então ele pega todos esses conceitos da matemática moderna, da física, tudo, e incorpora neste universo que ele cria. Então talvez um pouco de dificuldade para ignorantes como eu tenha sido um pouco isso, assim. Mas também tem essa questão de que a estrutura do livro também, especialmente do Passageiro, é bem complexa. Você às vezes demora um pouco para sacar aonde que ele está indo. Mas enfim, são 2 livros, ou um livro apenas, dependendo como você os enxergue, que para mim estão entre os melhores do ano, com toda a certeza. Bom, aí, leituras que eu estou fazendo no momento. O do David Grann, o Assassinos da Lua das Flores, que conta a história de uma nação indígena nos Estados Unidos no final do século XVIII, começo do século XX. Não,
final do século XIX, começo do século XX. Desculpa aí, pessoal, a falta de treino, né? Acontece essas coisas. E era uma nação que foi, como vocês conhecem muito bem a história americana, se não conhece a história americana, tem aqui um programa do Bunker que fala sobre isso, sobre a fronteira, sobre o Oeste, aquela coisa toda. Mas enfim, essa tribo indígena, os Osage, esse é o nome certinho deles mesmo, né? Os Osages, eles foram sendo deslocados nos Estados Unidos até que eles foram parar numa região, e uma região árida, que não tinha terra, não tinha condição de dar a agricultura não ia florescer, dava para criar gado, um lugar horroroso, só que tinha petróleo lá. E quando se descobre que tem petróleo lá, os índios, que são os donos da terra, eles terminam arrendando esse petróleo, a exploração do petróleo para as empresas que vão retirar o petróleo de lá. Enfim, e eles terminam ficando milionários. E aí, o que acontece é eles terminam sendo uma aberração dentro, aspas, né, fecha aspas, uma aberração dentro do sistema econômico americano, que de repente aqueles índios selvagens eram as pessoas mais ricas dos Estados Unidos naquele momento. E isso, obviamente, gerou inveja, desejo mimético, o diabo 4, e eles começam a serem mortos, esses índios, né? Começam a acontecer vários assassinatos, e aí o Assassinos da Lua das Flores, eu estou aqui mais ou menos na metade, é justamente o momento em que o FBI, até já sob a direção do J. Edgar Hoover, vai tentar resolver este problema e explica, e vai tentar descobrir por que esses índios estão morrendo, provavelmente pela ganância, pelo petróleo, o dinheiro, aquela coisa toda, mas quem os está matando? Esse livro aqui vai virar um filme do Martin Scorsese, que está prometido aí para este ano, provavelmente ainda, com Leonardo DiCaprio, e que dizem aí que vai ter entre 3 horas e meia e 4 horas de duração, então também este é um dos motivos pelo qual eu estou lendo o livro. Temos aqui também do Roberto Calasso, isso aqui para gente acabei já, que é Como Organizar uma Biblioteca. E como organizar uma biblioteca, pode ser tanto a biblioteca da rua, da cidade, aquela coisa toda, mas na verdade ele está falando da sua biblioteca individual. É muito legal esse livro, muito interessante para nós que amamos livros, que gostamos de ter livros, não apenas livros, mas temos essa questão do hábito, da coleção, de ter os objetos físicos, tudo. É bem legal isso aqui. Ele já começa, eu lembrei muito do Gabriel Ferreira, porque ele já começa citando o Cassirer aqui, e o Kierkegaard e o Kant. Aí eu falei, puta, Gabriel Ferreira tal, eu acho que o Gabriel tá lendo esse livro também. Tem uma parte muito final aqui que é muito legal também, que é como organizar uma livraria, e como você sabe eu trabalho com livros há muito tempo, eu achei muito bom esse pedaço aqui. Esse é um capítulo curtinho, mas muito legal. Isso aqui pode ser para você que quer saber se uma livraria é boa ou não, lê este livrinho aqui, vale a pena. Este capítulo. Estou lendo também As Margens e o Ditado, de Elena Ferrante, a escritora italiana que ninguém sabe quem é, dessa Deus tudo, e que escreveu um dos grandes, uma grande série de livros, que é a tetralogia napolitana, da Amiga Genial, que eu coloco aí entre as melhores coisas publicadas no mundo nos últimos 10 anos, com certeza. Se vocês não leram, leiam. E aqui é ela com pequenas palestras que ela montou e não chegou a realizar presencialmente, falando sobre o ato da escrita, o que a motiva a escrever, o que ela pensa quando escreve, essa coisa toda. Muito bom, muito interessante também. Por fim, estamos quase aqui. Estou lendo um romance brasileiro para vocês aí que acham que a literatura brasileira não presta, tem só porcaria, só livro preocupado aí com o wokeismo, aquela coisa toda. Pois é, então vira e mexe a gente descobre umas coisas interessantes. Esse aqui é o livro do Rafael Galo, Dor Fantasma. Eu estou na metade aqui, já passei quase na metade aqui do livro. Chegou na livraria esses dias, eu comecei a ler, achei o tema interessante, falei, pô, vou dar uma chance, e realmente até aqui, um livro muito bem escrito, muito bem pensado. Não é nada genial, não é um novo Machado de Assis, não é aquela coisa toda, tal, não sei o que, mas é um livro bem escrito, não é um livro de autoficção, que já é uma bênção nesse país nosso, que agora todo mundo que vai escrever, é autoficção, ninguém mais se preocupa em contar uma história, e aqui tem uma história sendo contada. Também não é um livro de denúncia social, política, racial, de gênero, o que quer que seja, assim, não está preocupado
pelo menos até o momento, tá? Não fazer nenhum desse tipo de, nenhum discursinho, subir lá no palanquinho e ficar falando, apontando o dedo para as pessoas, falando que é todo mundo ruim. A história é basicamente a história de um pianista que é obcecado com uma peça do Liszt, e ele meio que se isola do mundo, da sua esposa, do seu filho, de tudo. Ele tem uma atitude muito arrogante com os alunos dele, porque ele é, como eu falei, obcecado com essa peça do Liszt. Ele quer fazer uma apresentação fascinante, tudo. Ele lembrou, de certa forma, Tar, o filme, um dos melhores filmes do ano passado, desse ano, dessa temporada. Enfim, tem isso, só que aí acontece alguma coisa com ele, ali, depois de 90 páginas, acontece alguma coisa com ele, que vocês já devem intuir o que é, né? Ele perde a capacidade de tocar, e aí o que vai acontecer com ele agora? Eu estou nesse momento em que ele vai descobrir o que vai acontecer com essa vida dele. Eu recomendo porque, assim, eu realmente gostei muito do estilo do Rafael, um estilo direto, muito bem escrito, assim, muito bem colocado. Tanto que quando eu peguei, assim, numa sentada, assim, eu comecei a ler na livraria, li as primeiras páginas, achei legal, vim pra casa, eu li tipo 90 páginas, assim, de primeira, então vale a pena aí vocês prestarem atenção. Tem aqui que ele é vencedor do prêmio literário José Saramago. Não que prêmio signifique alguma coisa, mas eu sei que o Rafael aí deu umas entrevistas falando que ele está feliz porque ganhou o prêmio, feliz para ele e tudo, mas para nós que sabemos como essas coisas funcionam de prêmio, sei lá, whatever, bom para ele, bom para o autor, mas não é por isso que vocês devem ler o livro, porque realmente ele é muito bom. Por fim, também estou aqui, caiu aqui esse meu livro atrás. Livros caem, mas ainda bem que é livro, não é? Também estou a ler e continuar minha leitura das obras completas do Thomas Pynchon. Agora eu estou lendo V. Como eu falei no meu texto de Substack do ano passado, do final da retrospectiva do ano passado, eu não sei se eu falei isso explicitamente no texto, mas falo aqui, eu estou fazendo uma leitura na ordem histórica que o Thomas Pynchon montou os seus livros. O que quer dizer com isso? Eu não estou lendo na ordem de publicação deles, eu estou lendo na ordem em que de tempo das histórias. Isto é, o Pynchon, se você olhar para os livros do Pynchon, assim, você vai ver que o Mason e Dixon começa no século XVIII, e aí você tem Mason e Dixon contra o dia, que é do século XIX para o século XX, Arco-íris da Gravidade, século XX, assim vai até o século XXI. Então você tem uma linha temporal aí dentro da história. Você tem uma linha temporal que o Pynchon montou, que é paralela à nossa história real, assim. Então estou fazendo essa leitura aqui, agora estou no V, que é ali na década de... Quanto que é essa década aqui? Acho que é a década de 60, 70, né? Mais ou menos isso. Enfim, sensacional isso aqui. Por fim, fechando aqui, estou lendo o Cinema Speculation do Quentin Tarantino, que é o Tarantino falando suas impressões sobre grandes filmes que ele gosta, que ele acha legal, que ele assistiu quando era moleque. Ele vai trazendo várias lembranças desses filmes. É muito legal você ler, principalmente para discordar do Tarantino. Falar assim, Tarantino, isso está errado. Enfim, ele não gosta dos filmes do Clint Eastwood, do Macaco. Eu acho incríveis. E é muito interessante, assim, porque você pode... tem muita referência, obviamente, né? Ele vai falando... Quando ele vai falar de um filme aqui, ele cita 10 outros filmes para falar sobre aquele. Então é legal, vocês que querem seguir, assim, de repente, filmes para assistir, de acordo com o Quentin Tarantino, tá aqui, vale muito a pena. Às vezes é um pouco complicado você achar os filmes que ele está citando, mas, enfim, é incrível. Então, é isso aqui o programa de hoje, pessoal. Como falei, peço desculpas aí por ter ficado nesse tempinho sem fazer nenhum programa aqui no Bunker, mas estamos de volta, contando ainda muito com o apoio de vocês, tanto para divulgar o canal, acompanhar o canal, principalmente no Instagram, no Substack, no Twitter mais ou menos. O Twitter está todo cagado por causa do Elon Musk, então acompanhe o Bunker aqui no YouTube, no Instagram, no Substack. Não deixem de apoiar também financeiramente, porque afinal a gente faz essas coisas aqui, mas o apoio de vocês é muito importante, ajuda a gente a pagar pelo menos uma ou outra continha no final do mês. Então, por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima semana, talvez. Vamos lá.
Um abraço.